Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Aí está o furacão Mbappé a agitar o futebol europeu. A partir da próxima temporada, o avançado francês vai tornar-se o jogador mais bem pago da história de futebol, com um contrato do outro mundo. Nesta edição, vamos perceber em que medida é que esta renovação com o PSG pode marcar em definitivo a retoma do futebol europeu. Gonçalo Almeida, especialista em direito esportivo, estará connosco e é o convidado deste Jogo Económico. Estará connosco então na segunda parte. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa, mas também ao Rodolfo Alexandre Reis, e avançamos sem mais demoras para o hat-trick desta semana. Como sempre, todas as semanas lançamos para debate 3 números que marcaram a semana desportiva, mas também financeira no futebol português, mas também no futebol mundial. Rodolfo, vamos começar por falar do novo treinador do Benfica. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de Roger Schmidt, ele que chegou esta semana ao Benfica e que assinou um contrato válido por 2 épocas, e 2 são também os milhões de euros que o treinador alemão vai oferir por cada temporada. Portanto, quase estamos a falar aqui de 4 milhões de euros limpos durante os próximos 2 anos, ou seja, 8 milhões de euros bruto, que o treinador alemão terá para receber no Benfica, e terá que mostrar serviço, porque já se viu que dinheiro não vai faltar também, porque já se fala aí num aumento do empréstimo obrigacionista de 40 para 60 milhões de euros. Fala-se também dos muitos milhões pela eventual venda de Darwin Núñez. Portanto, Roger Schmidt terá aqui margem de manobra para trabalhar e justificar assim o salário que vai receber durante estes pelo menos 2 anos na Luz. E a verdade é que será muito interessante então perceber em que medida é que o Benfica vai orientar a sua política desportiva, agora que tem um novo treinador, Roger Schmidt, um alemão que estava no PSV Eindhoven. Jorge, que desafios é que acreditas que este treinador poderá ter neste Benfica, que já não ganha o campeonato há algumas épocas? Sim, boa tarde José, boa tarde ao Rodolfo. Efetivamente para já dizer que este contrato é absolutamente em linha com aquilo que outros treinadores portugueses iriam oferir, e portanto não são números chocantes. Se olharmos ao trajeto que este treinador tem, é verdade que não tem muitos títulos na sua carreira. Ainda tentou durante estes 2 últimos anos bater o pé ao Ajax do Erik ten Hag, mas teve obviamente dificuldade, porque estamos perante um grande treinador e um grande plantel que o Ajax tinha, mas ainda assim a Eindhoven conquistou 2 troféus, tem ainda uma passagem pelo futebol chinês, pelo futebol austríaco, começou nos escalões secundários do futebol alemão, e portanto já chega ao Benfica com alguma experiência. E eu, sobretudo, destacar inicialmente, parece-me que há aqui uma alteração na política desportiva do Benfica, ou seja, acho que esta aquisição de Roger Schmidt não é por acaso, e acredito que o Rui Costa tenha pensado muito nesta geração que venceu o Youth League, e passe também por aí. E de resto, ontem Roger Schmidt, quando chegou a Lisboa, referiu precisamente que o Benfica tinha jovens com qualidade, e portanto acredito que passará, em parte, a política desportiva passará pela aposta na formação, que com outros treinadores nós sabíamos que não ia acontecer. Por outro lado, dizer que não me parece normal que um clube que tem provavelmente acima de 40 jogadores no plantel esteja já a anunciar contratações e a enviar emissários para fechar outras contratações, quando tem um plantel, na minha opinião, desequilibrado, tem posições onde tem muitos sedentários e muitos dossiês para resolver, porque efetivamente, e olhamos, por exemplo, para a posição de defesa direita, haviam 4 defesas direitos no plantel, e sendo que apenas um deles tinha um rendimento aceitável. Tem apenas um lateral esquerdo, que é Grimaldo, que eventualmente pode até sair no final da temporada. Tem 3 defesas centrais apenas. Fala-se muito da eventual chegada de um guarda-redes,
de grande nível para ser alternativa a Vlaco Dimos. A questão do médio defensivo também, não é, Jorge? A questão do médio defensivo e do meio campo, para mim, era uma das maiores dificuldades do Benfica, porque na realidade, para jogar com 2 médios, sendo Weigl um médio mais posicional, tinha que ter um 8 com outro tipo de características, se quisermos mais parecido até com Vitinha ou com Mateus Nunes, ou com Adrian, por exemplo, quando se recordamos mais atrás, quando o William Carvalho fazia par no meio campo com Adrian, e portanto tinha que ter um 8 com outro tipo de capacidade, ser mesmo um box-to-box, jogando ao lado do Weigl. E não parece que nem Tarapte, nem João Mário, nem outros que tenham passado por essa posição, tenham essa capacidade. Depois há dossiês para resolver, mesmo na zona do meio campo. Não me parece normal que se vá ao mercado quando se tem Jetson e Florentino Luís absolutamente subaproveitados. Olhamos para a posição de ponta de lança, o Benfica já foi ao mercado fechar Petar Musa, que estava ao serviço do Boa Vista na última temporada, fez uma época extraordinária, é um jogador que eu acho que tem alguma qualidade, mas depois não me parece normal se olharmos para um plantel que tem Rodrigo Pinho, que tem Darwin Núñez, que se fala de uma grande transferência, mas isto até dia 31 de agosto veremos se sai ou não. Tem a questão do Carlos Vinícius, que ainda ninguém percebeu se o PSV Eindhoven vai acionar ou não a cláusula de compra. Sendo que é um avançado que Roger Schmidt conhece. Um avançado que Roger Schmidt conhece, um negócio que eventualmente poderia vir a render 30 milhões de euros ao Benfica, mas não sei até que ponto é que o próprio PSV terá disponibilidade para fazer um investimento desse montante, parece-me difícil, e portanto será mais um dossiê para resolver. Há Rodrigo Pinho, há Gonçalo Ramos, há Henrique Araújo, que apareceu muito bem nesta reta final da temporada, há Yaremchuk, há Seferovic, e portanto parece-me que o clube claramente está a recrutar já, e eu até percebo, porque obviamente tem que fechar os seus alvos prioritários, tem necessidade de fechar com alguma urgência, não vão esses jogadores a rubricar contratos com outros clubes, mas claramente o Benfica tem muitos dossiês por resolver e tem que arrumar a casa, porque tem de facto um plantel muito extenso e vários dossiês de jogadores sedentários por resolver ainda. E, Rodolfo, praticamente todos resolvidos estão os dossiês das rescisões que foram geradas pela invasão à Academia do Sporting em Alcochete. E que ao todo poderão render ao Clube de Alvalade uma verba de 150 milhões de euros. Até agora o valor total era de 130 milhões, e estamos a falar aqui das saídas de Rui Patrício, do William Carvalho, a maior fatia, aquela transferência de Bruno Fernandes, 55 milhões para o Manchester United, e agora juntamos aqui estes 19 milhões de euros que terão de se juntar da indenização que Rafael Leão terá que pagar ao Sporting. Não deixa de ser curioso ter sido um tribunal de Milão a condenar aquele que foi considerado o melhor jogador da Série A este ano e campeão pelo AC Milan, a condenar o Rafael Leão, mas ao todo estas rescisões, o Sporting encaixa aqui um valor bastante significativo depois de tudo aquilo que sucedeu naquela tarde de maio de 2018. Jorge, não era uma missão fácil recuperar dinheiro relativamente a estes jogadores que rescindiram com o Sporting, e a verdade é que tem sido feito aqui um trabalho, enfim, aos poucos o Sporting tem recuperado algum do valor que poderia ter visto com a transação destes atletas noutras circunstâncias. Sim, e obviamente, olhando na altura ao momento, e caso não tivessem existido as rescisões, obviamente o Sporting em condições normais teria feito encaixes muito significativos, porque estamos a falar na generalidade dos jogadores de seleção e, portanto, jogadores que foram campeões europeus por Portugal, e, portanto, teria sido um encaixe ainda superior, acredito eu, porque se olharmos até em termos daquilo que são os ativos, apenas um jogador, e falamos de Bruno Fernandes, tinha sido adquirido por sensivelmente 8 milhões e meio, se a memória não me falha, pelo Sporting então à Sampdoria, e todos os restantes eram jogadores oriundos da formação. Rafael Leão era de facto um jogador que já nessa altura, e recordo-me que ainda foi lançado por Jorge Jesus e faz um gol no Estádio do Dragão nessa sensivelmente metade de época,
e era claramente um dos grandes talentos a despontar da formação de Sporting nessa altura. Acabou por rescindir contrato. Frederico Varandas entendeu que no caso de Rafael Leão, não havendo possibilidade de recuperar nada do investimento por via da rescisão de contrato unilateral do jogador, acabou por ir até às últimas consequências, e foi o que foi dizendo sempre, que iria até às últimas consequências nos dossiês que não houvesse possibilidade de fechar. Recordo-me até que na altura a Comissão de Gestão tentou ainda dissuadir quer o jogador, quer o pai do jogador, quer o pai do atleta, e fazê-lo regressar ao Sporting, e pelo que não foi possível nessa altura. Agora, efetivamente, é hoje um dos grandes talentos do futebol português, e o Sporting acabou por ganhar na justiça. E, portanto, será mais um encaixe financeiro. Demorou mais tempo do que outros dossiês a poder ser resolvido, mas a verdade é que o Sporting, foi dada razão ao Sporting, e o Sporting ainda, por via do Rafael Leão, ainda fará um encaixe financeiro de 19 milhões de euros, que obviamente será um encaixe importante. De resto, o Sporting já irá também fazer um outro encaixe por via do negócio do Nuno Mendes, que o Paris Saint-Germain irá acionar a cláusula de opção de compra do empréstimo, e portanto será um verão já pelo menos com um encaixe garantido em termos financeiros interessante, mas sobretudo dizer que é claramente um dos grandes talentos do futebol português neste momento. Foi o jogador, como o Rodolfo dizia bem, foi o melhor jogador da Liga Italiana, foi campeão em Itália, já tinha feito boas temporadas na Liga Francesa ao serviço do Lille. Fala-se hoje, é notícia hoje do alegado interesse do Real Madrid, e em última análise o Sporting poderá continuar a fazer encaixes financeiros por via de ser o clube formador. E Rodolfo, vamos terminar com aquele que vai ser o tema da segunda parte, mas que não deixa de deixar perplexos os adeptos do futebol com uns números tão elevados. Falamos naturalmente da renovação de Kylian Mbappé. E são muitos números que temos aqui para analisar, e nós, só para início de conversa deste hat-trick, escolhemos o 167, que é o valor que Mbappé vai ganhar por dia. São 167 mil euros por dia, vai ser o jogador mais bem pago da história do futebol. São à volta de 56 milhões de euros por ano, 4,7 milhões de euros por mês, 1.175 euros por semana, quase 1.175 mil euros, não, 1.175 mil euros, assim é que é, por semana, quase 7 mil euros por hora, 116 euros por minuto e quase 2 euros por segundo. E não vamos entrar aqui no alegado prémio de assinatura de 300 milhões de euros, que fica aqui à margem. Falamos apenas aqui só dos valores contratuais, e de facto são valores perfeitamente astronómicos, e que até há bem pouco tempo eram impensáveis para serem praticados no futebol mundial. E estes serão valores que serão escrutinados e debatidos na segunda parte do Jogo Económico, em que vamos ter Gonçalo Almeida, especialista em Direito Esportivo, e naturalmente acompanha-nos o Jorge Faria de Sousa para a segunda parte então do Jogo Económico. Rodolfo Alexandre Reis, voltas nas próximas semanas com mais números. Muito obrigado pela tua presença também neste Jogo Económico. Para já, vamos então para a segunda parte para falar do furacão Mbappé, um furacão que assolou o futebol europeu esta semana. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico. De Macron ao presidente da Liga Espanhola, passando pelo responsável máximo da UEFA. A renovação de Kylian Mbappé não deixou ninguém indiferente e gerou mesmo uma guerra entre duas Big Five. Nesta edição do Jogo Económico vamos tentar perceber o alcance desta renovação e escrutinar todos os números desta operação. Gonçalo Almeida, especialista em Direito Esportivo, é o convidado desta edição. Muito obrigado, Gonçalo Almeida, pela presença neste Jogo Económico. A verdade é que tivemos aqui uma renovação, apenas uma renovação, este apenas naturalmente entre aspas, mas mexeu aqui com uma série de fatores que se calhar seriam
completamente inesperados. Tivemos duas Big Five, a Liga Espanhola e a Ligue 1 francesa, digamos que numa acesa disputa de palavras. Ceferin a dizer que está tudo controlado e que as regras de fair play da UEFA vão ser cumpridas, mas também tivemos aparentemente aconselhamento presidencial com Macron a aconselhar Mbappé a manter-se em França, a jogar em França. Como é que viu todo este rebuliço daquela que será a renovação mais cara de sempre no futebol europeu, Gonçalo? Bem, antes de mais agradeço o convite para estar uma vez mais presente no vosso programa. Enfim, o que dizer quando se envolvem valores que, ao nível de salários e prémios de assinatura só com um jogador, são não sei quantas vezes superiores ao orçamento anual dos nossos principais clubes, não é? De facto, é perfeitamente normal e legítimo que os demais clubes se sintam indignados. Quando assistimos a situações como esta, e o Paris Saint-Germain não é o único clube que se destaca, penso eu não vou dizer pela negativa, mas que se destaca, e não será seguramente só pela positiva no campo destes contratos milionários, uma vez que também temos a semelhança do clube parisiense, temos o Manchester City e muito em breve teremos pelo menos o Newcastle, não é? O City é detido pelo senhor, pelo Sheikh Mansour, que é o proprietário oriundo dos Emirados Árabes Unidos, é o Sheikh Mansour. Do Qatar, que o senhor Nasser Al-Khelaïfi é o CEO de um fundo de investimentos estatal do país, do Qatar, e na Arábia Saudita temos o príncipe herdeiro do Reino da Arábia Saudita como o novo proprietário do Newcastle. Ou seja, temos aqui a figura dos Estados que se escondem por trás, que é aberto a financiarem os clubes de futebol, e cria de facto um desnível tremendo do ponto de vista de uma concorrência que se pretende que seja leal. A partir do momento em que tivemos aqui uma guerra de palavras entre a Liga Francesa e a Liga Espanhola, a verdade é que a Liga Espanhola, enfim, falava-se com a insistência da possível contratação de Mbappé por parte do Real Madrid. A Liga Espanhola tem perdido muitos valores nos últimos anos, enfim, há um ano por esta altura falava-se da saída de Leo Messi, que acabou por se concretizar para a Liga Francesa e para o PSG. Agora Mbappé, que não é naturalmente uma ida para a Liga Francesa, é uma permanência, mas é um jogador que estava na perspectiva de assinar pelo Real Madrid e dar aqui um valor muito interessante à Liga Espanhola, que tem vindo a perder aqui alguns dos seus protagonistas mais valiosos. Estamos aqui a falar daquilo que seria provavelmente uma das cabeças de cartaz da Liga Espanhola, que entretanto vai ficar na Liga Francesa. Como é que se vê aqui a questão do equilíbrio entre estas duas ligas e de que forma é que a Liga Francesa poderá ser catapultada com esta permanência de Mbappé no Paris Saint-Germain? Bem, eu, sinceramente, relativamente à permanência do Mbappé no Paris Saint-Germain, trata-se de uma permanência daquilo que tem sido ao longo das últimas 5 épocas, portanto, nesse capítulo não vai acrescentar nada. Não é propriamente um jogador novo na Liga, não é? E é uma Liga, como o José disse, portanto, ele já lá está a jogar há bastantes épocas, já há bastante tempo, e é uma Liga, a meu ver, pouco competitiva comparativamente com a La Liga. Independentemente da La Liga ter perdido ainda bem recentemente os seus 2 melhores valores em termos de visibilidade, o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. O problema aqui entre ligas, no que diz respeito a estas questões financeiras, prende-se com 2 aspectos. Primeiro, a questão do salary cap a nível interno, que a La Liga tem implementado desde... Já é uma realidade em Espanha, não é? Exatamente, desde 2013 que está implementado e que se refletiu gravemente para mal de uns, nomeadamente o Barcelona, ainda recentemente, na sequência de todos os prejuízos ou de uma redução das receitas fruto desta atual pandemia.
E de facto, este salary cap, implementado em Espanha, limita os salários global do plantel a 70% das receitas dos clubes. E esta realidade existe em Espanha, não existe em mais nenhuma das outras Big Five. Ou seja, em França discute-se que em breve será implementado, mas está para saber quando. Na Alemanha também se discute este assunto. Em Inglaterra não se quer ouvir falar, nem se quer ouvir falar desta possibilidade. E Itália a mesma coisa, ou seja, neste caso, dentro das Big Five, de facto, os nossos amigos espanhóis estão em desvantagem quando os seus clubes competem do ponto de vista financeiro com clubes que não estão limitados a estes salary caps, não é? Estes montantes máximos que podem ser despendidos com salários, e isto cria de facto uma concorrência que eu diria que é pouco saudável. Esta reação da Liga Espanhola, julgo que é uma reação, honestamente, José, julgo que é uma reação de orgulho ferido, porque seguramente o Mbappé iria inflacionar o interesse, aumentar consideravelmente o interesse na La Liga, principalmente após as saídas do Messi e do Ronaldo, não é? Agora, em termos práticos, se me perguntar quais serão efetivamente as consequências de ações, de uma ação mais junto dos tribunais, julgo que desde logo sublinho a questão do fair play financeiro da UEFA. Nomeadamente, José, tendo em conta, e isto é algo que tem escapado um pouco à comunicação social, mas em abril deste ano foi aprovado pelo Comitê Executivo da UEFA um novo regulamento a substituir o anterior o regulamento do fair play financeiro, que já vinha desde 2010. E, inclusivamente, já tive a oportunidade de também escrever publicamente sobre isto. É um regulamento muito mais austero e que vai permitir, entra em vigor no próximo mês, mas vai permitir aqui um período de adaptação, mas, fim desse período de adaptação, será com certeza muito mais rigoroso e para aquilo que é a realidade do futebol português, que depende das receitas extraordinárias, ou seja, das receitas que por exemplo, que envolvem as transferências dos jogadores, obriga-os, limita-os bastante em termos de salários, em termos de teto salarial, ou seja, melhor dizendo, em termos daquilo que podem despender a título de salários e a título, inclusivamente, também de transferências. Portanto, os clubes portugueses vão ter que se organizar e adaptar-se muito bem a estas novas regras de Financial Fair Play da UEFA. Jorge Faria de Sousa, o Gonçalo Almeida lançou aqui para o debate algumas questões que são importantes, esta questão do teto salarial e também a questão do novo fair play, do novo regulamento relativamente ao fair play da UEFA. Esta questão do teto salarial é de facto uma questão que a Liga Espanhola, como o Gonçalo referiu, tem implementada desde 2013, mas aparentemente aquela que é uma medida que tenta, de certa forma, garantir a sustentabilidade dos clubes, poderá estar aqui a retirar alguma competitividade à Liga Espanhola, que reagiu da forma como todos vimos ao facto de Mbappé não assinar pelo Real Madrid. Como é que tu vês toda esta relação das finanças dos clubes com aquela que é sempre aquela necessidade de conseguir protagonistas para enriquecer uma liga de futebol como é a Liga Espanhola? Bem, antes de mais cumprimentar o Gonçalo Almeida e dizer, eu na semana passada disse que esta ia ser uma das novelas que ia marcar o mercado de transferências deste verão. Acabou por não ser uma novela porque até se resolveu no fim de semana a seguir, e eu abri na altura a porta precisamente a isto. O Nuno Vinha até discordou de mim. Eu abri a porta à renovação do Paris Saint-Germain, porque entendi, e recordo-me antes de gravarmos na semana passada, começaram a sair algumas notícias que alegadamente diziam que Mbappé exigia ao Real Madrid um salário anual a rondar os 50 milhões de euros líquidos, e parecia-me difícil que o Real Madrid, com a folha salarial que já tem, e olhando para essas normas, chegar a esse tipo de valores. Desportivamente, obviamente, que eu acho que para aquele que será no futuro o melhor jogador do mundo, na minha opinião, a par provavelmente de Haaland,
seria benéfico para ele, na minha opinião, desportivamente, rumar à La Liga, porque é uma liga mais competitiva, com mais qualidade, é uma liga com mais visibilidade, e em sentido contrário, obviamente, a La Liga tem todo o interesse, sobretudo depois daquilo que o Gonçalo referia, que a La Liga nos últimos 2 anos perdeu Cristiano Ronaldo, perdeu o Lionel Messi, teve um Barcelona numa crise profunda, e de resto salientar o extraordinário trabalho que o Xavi tem feito ao serviço dos Blaugrana, e mesmo o Real Madrid, se olharmos com alguma atenção para esta política de contratação de Florentino Pérez, esta mais recente, estamos perante um plantel que está a ser construído para o futuro. É verdade que ainda tem aqueles jogadores todos muito experientes, o Modric, Casemiro, que foram muito importantes no passado recente, Toni Kroos, Benzema, mas olhamos depois para as contratações que têm vindo a fazer e parece-me que estão a construir um projeto a se calhar mais 6 ou 7 ou 8 anos. Camavinga, Rodrigo, Vinícius Júnior, o próprio Éder Militão é relativamente jovem. E quem sabe até Rafael Leão, não é? Hoje a notícia de que até poderá, pode o Real Madrid acontecer, poderá Rafael Leão avançar para essa contratação. Exatamente, e portanto parece-me claramente que há aqui uma alteração na política de contratações do Real Madrid, embora para todos os efeitos Mbappé seria a aquisição de um galáctico. Não é o retomar dos galácticos, mas é efetivamente um galáctico, é um jogador campeão do mundo, é já neste momento, na minha opinião, já está entre o top 5 dos melhores jogadores do mundo, e portanto seria uma grande aquisição para a La Liga, e nesse sentido parece-me natural esta reação do presidente da Liga Espanhola. Agora vamos a números, porque estamos a falar de um jogador que foi recrutado ao Mónaco na altura com uma taxa de empréstimo, eu não consigo precisar, mas já relativamente avultada, precisamente por questões de fair play financeiro, transitou a transferência para 2 anos seguintes, se a memória não me falha, ou um ano seguinte. Depois, total superior a 150 milhões de euros, essa transação. E depois a transferência foi 180 milhões, uma coisa assim. Se juntarmos esses 180 milhões aos salários que já oferiu até ao momento Kylian Mbappé ao serviço do Paris Saint-Germain, a este astronómico contrato, é uma renovação apenas de 3 temporadas. Estamos a falar de 590 milhões de euros, qualquer coisa do género, 300 milhões de prémio de assinatura, mais 190 em vencimentos durante 3 épocas. É absolutamente um absurdo se olharmos ao valor de mercado do Manchester City, e o Gonçalo falava precisamente disso há pouco. O Manchester City tem um plantel avaliado em qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. E, portanto, só Mbappé vai, em teoria, valer tanto como o valor de mercado do Manchester City todo. E, sobretudo, olhamos para um clube pelo qual Mbappé renova com o clube que consecutivamente está a falhar objetivos, nomeadamente na Liga dos Campeões, que era o principal objetivo, é aquilo que pretendem conquistar e que não têm conseguido nos últimos anos, e a vez que estiveram mais perto até foi aquela Final 8 em Lisboa, disputada em Lisboa, que o Bayern de Munique acabou por conquistar, onde de resto foram finalistas vencidos. Claramente, me parece, e já o tínhamos dito aqui anteriormente, no Jogo Económico, noutras edições, noutros programas, a UEFA tem que fiscalizar seriamente este tipo de clubes. Porque é como dizia o Gonçalo, estamos a falar de Estados que estão a assumir a liderança de clubes, que têm quase verbas infindáveis para reforçar o plantel. É certo que existe o fair play financeiro, mas como o Gonçalo sabe melhor que nós, com certeza, muitas vezes, para haver cumprimento de fair play financeiro, há verbas extraordinárias de marketing e etc., que são colocadas nos clubes, como é o caso do Paris Saint-Germain, do City e do Newcastle, para justificar o contínuo reforço do plantel. E não me parece que a UEFA tenha nesse aspecto um papel proativo a fiscalizar de onde é que vêm as verbas. Se são verbas de marketing, se são receitas de transferências de jogadores ou não, a verdade é que não há, na minha opinião, fiscalização, e por isso é que estes clubes praticamente tudo é permitido, e sobretudo na realidade da Liga Francesa, que quer se queira, quer não vai ter nem a fiscalização da Liga Espanhola, nem a fiscalização e as normas da Liga Inglesa. E de facto aqui, Gonçalo Almeida, nós tivemos há 1 ano e qualquer coisa a discussão relativamente
à organização da Superliga e como alguns clubes tentaram avançar com essa ideia e o terremoto que se estabeleceu ali no futebol europeu, sobretudo nas suas instâncias máximas, como é a questão da UEFA. Até por esse motivo, a UEFA, de certa forma, fica aqui um bocadinho de pés e mãos atadas relativamente a qualquer tipo de ações que possam inibir os clubes de fazer este tipo de renovações com os seus atletas. É que estamos a falar aqui de números absolutamente impensáveis, se calhar há alguns meses. Sim, completando somente aquilo que o Jorge estava a dizer, e que tem toda a razão. E é uma questão bastante pertinente, uma vez que tem sido este o subterfúgio encontrado por estes clubes para contornar as regras do fair play financeiro da UEFA. Caso concreto, o Paris Saint-Germain tem o patrocínio da Qatar Airways. É necessário para se cumprir com o regulamento, é preciso uma injeção de mais 100 milhões. Aumenta-se, de repente, o valor do patrocínio da Qatar Airways, ou aparece, de repente, mais uma marca proveniente de Qatar ou indiretamente, que patrocina Paris Saint-Germain e aporta essa verba extra necessária para o cumprimento do fair play da UEFA. A chamada contabilidade criativa. Exatamente, mas é criativa, mas está aberta a todo mundo, quer dizer, é perfeitamente identificável. Nem se pretende esconder o que quer que seja, portanto, é visível porque é que o Paris Saint-Germain vai ter um patrocínio 5 ou 6 vezes ou 10 vezes superior a um clube como o Real Madrid ou o Barcelona, que tem muito mais adeptos e tem muito mais peso na história do futebol mundial e inclusivamente ao nível das competições europeias atuais. Portanto, isso facilmente se justifica e se percebe que há aqui esta inflação ao nível das fontes de receitas. E continuam a ser formas de, obviamente, evitando aqui a intervenção do ponto de vista disciplinar da UEFA, de criar um fosso maior para os demais clubes. Fosso esse que a própria Superliga, por si, também iria criar. Eu estou absolutamente convencido que a UEFA tem perfeita noção deste perigo de criar um fosso de tal forma agravado, maior ainda do que já existe, que é tremendo. Portanto, facilmente adivinhamos as 8 equipas que vão estar nos quartos de final da Champions League. Podemos falhar ali uma ou duas, mas quanto aos países, aí a origem dessas equipas é facilmente identificável. É que mesmo na Liga Europa, hoje em dia parece-me que a grande surpresa foi, por exemplo, o Glasgow Rangers aparecer na final. Sem dúvida. Porque, olha, o Eintracht Frankfurt tem orçamentos, e a Bundesliga, os clubes têm orçamentos drasticamente superiores quando comparados com as outras ligas. Claro, é verdade. Eu acho que o que acontecia há uns anos de uma equipa portuguesa, seja Sporting, Benfica, Porto ou Braga, chegar a uma fase das decisões, a chegar a uma meia-final da Liga Europa ou da Liga dos Campeões, será cada vez mais difícil porque o fosso é cada vez maior. Sim, eu estou plenamente de acordo, Jorge. Eu ainda acredito que para os 3 grandes em Portugal, ou os denominados 3 grandes, eu não gosto de usar esta expressão, ainda é possível competirmos até dentro da Liga Europa com excelentes possibilidades de alcançarmos as fases finais da competição. Mas cada vez menos, e aliás isto foi uma realidade que se verificou também com a Champions League e vai-se verificar com a Liga Europa e vai-se verificar com a Conference League daqui a uns tempos, porque a verdade é que nós, em termos de receitas, ficamos muito, mas muito aquém daquelas que são geradas nas 5 principais ligas, e claro está, quando assim torna-se muito mais difícil competir. No âmbito da Superliga, eu acho que é um projeto desejado por muitos, por bastantes mais do que aqueles que vêm a público afirmá-lo, e a própria Champions League, enfim, com o novo formato que tem, não deixa de conduzir a um afunilamento em termos dos principais clubes.
Bom, eu dir-me-ão, mas isso é uma realidade inevitável, porque de facto estes 5 campeonatos geram receitas fruto da dimensão dos seus mercados internos e externos, não é? Muito superiores ao campeonato português. Assim é. Agora, não concordo é que, por exemplo, os clubes que são campeões nas suas ligas nacionais não tenham lugar assento direto na Champions League, ao passo que um clube classificado em quarto ou quinto lugar numa Premier League, sendo a melhor liga do mundo, ou em Espanha, ou em Itália, ou na Alemanha, tenha lugar nessa Champions League, não sendo sequer vice-campeão, não é? Isso eu acho que é uma contradição. Sim. E ainda nos lembramos do que era a Taça dos Campeões Europeus, aí sim, a competição em que estavam presentes os verdadeiros campeões europeus e não este modelo que está agora. Nós temos aqui ainda alguns segundos, não temos muito tempo, Gonçalo, mas eu iria gostar de ouvi-lo relativamente a uma questão, até pela experiência que o Gonçalo tem no direito esportivo e na forma também como os clubes se relacionam com estes ativos que são os seus futebolistas. Um jogador que vai ganhar estes valores, aparentemente, e ainda não existem valores oficiais, mas já existem aqui alguns valores em cima da mesa. Como é que se gera um ativo destes? Quando se quer que exista um equilíbrio no balneário, que exista uma hierarquia, ou seja, um diretor desportivo a mandar um treinador com mão num balneário. Como é que tudo isto se gera quando há um jogador que ganha estes valores de que se falam? Isso aplica-se tanto à questão financeira como se aplica àqueles jogadores que, mesmo não ganhando tanto, têm uma notoriedade tremenda, como será o caso de um Cristiano Ronaldo ou de um Lionel Messi, não é? Claro. É sempre uma questão sensível, tem que ser sempre gerida com todas as cautelas, porque de facto, a certa altura, o clube fica quase como que refém deste jogador. Imaginemos até, num pior dos cenários, que eu sinceramente não acredito que se verifique no caso em apreço, do Mbappé, até porque é de facto um jogador ainda bastante jovem e ainda prestes a afirmar-se, como o Jorge disse, um dos melhores jogadores do mundo e quem sabe em breve até ser eleito o melhor jogador do mundo. Não estou a querer que ele de repente desista da carreira e se acomode ao Eldorado que este contrato lhe permite. Mas já assistimos a várias situações de jogadores que em final de carreira, ou às vezes nem tanto, confrontados com estes contratos milionários, não é? Estratosféricos, se acomodam de tal forma que o seu rendimento desportivo desaparece ou é reduzido bastante. E isso, de facto, ainda torna mais complicado, porque depois há um contrato a cumprir e há um salário milionário a pagar ao fim de cada mês. O Paris Saint-Germain tem lá um bom exemplo disso, o Neymar. Pois está. E que consigamos ver um Mbappé a espalhar todo o seu fantástico futebol nos relevados franceses e europeus, apesar de todos os valores que ganha. Gonçalo Almeida, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Ficará para uma próxima oportunidade o comentário a outros temas da realidade desportiva nacional e europeia. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos então para as escolhas dos nossos comentadores na terceira parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas de Jorge Faria de Sousa, o nosso comentador residente esta semana. Jorge, começamos então precisamente com o número da semana, uma final que vai ser disputada ao dia em que estamos a gravar o Jogo Económico, numa quarta-feira, mas na sexta-feira já se saberá então o resultado dessa partida. De qualquer maneira, o teu número é o 5. Sim, é o 5º título europeu que José Mourinho poderá vir a ganhar, depois de ter conquistado, como sabemos, a Taça UEFA em Sevilha pelo Futebol Clube do Porto e em Gelsenkirchen ter conquistado a Liga dos Campeões. Depois, mais tarde, pelo Inter, voltou a vencer uma Champions e, mais recentemente, o último título europeu do United foi conquistado por José Mourinho também, naquela sua passagem pelo clube de Manchester. A verdade é que estamos perante um dia que pode ser histórico para os tifosi romanos, porque na realidade estamos perante um clube que não vence nenhum troféu desde 2008,
e então ainda tinha no plantel Francesco Totti e o treinador era Spalletti quando venceram a Taça de Itália, mas não vai a uma final europeia há 31 anos e, portanto, será obviamente um dia importante para os romanos, e com certeza que José Mourinho quererá vencer mais um título europeu, juntando aos quase cerca de 30 títulos que já tem em toda a sua carreira. Será uma conquista importante, além de ter a curiosidade de vencer a Conference League na sua primeira edição e ser o primeiro treinador a conquistar esse título. Ele que tem obviamente um contexto difícil na Roma, porque sabemos não tem o orçamento dos outros emblemas, nem de Milan, nem de Inter, nem de Juventus, mas que ainda assim no campeonato já se qualificou este ano para a próxima edição da Liga Europa e pode ainda vencer hoje um troféu. Jorge, temos 1 minuto para a escolha do teu protagonista e mantemos em Itália. Tinha que ser Stefano Pioli. Eu acho que nas últimas sensivelmente 2 temporadas e meia tem vindo a fazer um trabalho fantástico no Milan. O Milan não vencia um campeonato há 11 anos. Ainda estava Ibrahimovic na sua primeira passagem pelo emblema de Milão ao serviço dos Rossoneri, e a verdade é que fizeram uma grande temporada, sobretudo destacar que este plantel que tem vindo a ser construído obviamente por Pioli tem muita juventude e jovens de muita qualidade e portanto parece-me um projeto que é claramente consolidado a pensar no futuro. Olhamos para a defesa, e são jogadores relativamente jovens. Depois teve a aparecer Rafael Leão, o internacional belga, também extremo, com muita qualidade. É verdade que depois tinha jogadores mais experientes, como é o caso de Olivier Giroud e de Zlatan Ibrahimovic, que acredito que fossem os líderes deste balneário. Curiosamente, o Milan que perdeu a sua joia da coroa a custo zero para o Paris Saint-Germain na última temporada, Donnarumma, guarda-redes, mas reforçou-se bem, tem um plantel jovem, com qualidade, e acabou por fazer uma época absolutamente extraordinária. De resto, caiu nas meias finais da Taça de Itália aos pés do Inter, que acabou por vencer o troféu, mas sobretudo venceu o Scudetto, que era o principal objetivo, 11 anos depois, e depois de uma grande crise, como sabemos, onde até o Milan nos últimos anos chegou a estar afastado sequer das competições europeias. Caso para dizer, bem-vindos de volta, Rossoneri. Jorge, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltas para a próxima semana e nós voltamos também sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.